Ok. Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo, o capítulo 42, que o título é o Evangelho no Ambiente Rural. E aí o André Luiz começa falando apagados os comentários mais vivos, relativamente ao episódio desagradável, lembrando do episódio lá do trabalhador rural, que tinha sido atingido, né, ao golpe do bichinho lá, que eu me esqueci, não lembro que bichinho que era, se era um cavalo, se era uma mula. E depois de ter passado por esse episódio, o superior daquele grupo lá que fazia a proteção dessa área rural, o grupo de espíritos desencarnados, daquela turma de trabalhadores, ele indagou o Aniceto com delicadeza, pedindo: nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, podereis interpretar para nós outros, alguma das lições evangélicas ainda hoje? Então, assim, nós percebemos nessa primeira passagem que aqui, como no plano espiritual, que Aniceto, ele tinha, como a gente já suspeitava, um grande avanço moral. Era um espírito perto, inclusive, daqueles trabalhadores que estavam ali protegendo o grupo de trabalhador rural. Ele era o espírito de um nível hierárquico bem alto. E eles respeitavam isso, como a gente tenta respeitar aqui também, enquanto encarnado. A gente acaba sempre recorrendo, quando eu tenho algumas dúvidas, eu sempre procuro esclarecer com as pessoas que têm mais experiência. Como a gente não sabe, consegue definir o que a gente acha que tem um pouco mais de experiência no campo da moralidade, no campo de estar seguindo os preceitos cristãos. E eles lá também agiam da mesma forma. Por esse motivo, André também ficou surpreso, e nós, às vezes, também ficamos, que a gente acha que nos mundos intermediários, a vida que eles vivem lá é muito diferente do que a gente vive na Terra. E aí a gente percebe nos relatos de André Luiz que não. E André relata que Aniceto abriu o Evangelho como se soubesse onde estava a lição do momento. E André começa a expor as suas percepções. Isso também lembra quando a gente faz o nosso Evangelho no lar. Quando a gente também faz a nossa preparação de quarta, de terça-feira. Eu achei interessante que ele fala esse primeiro ponto: fixando a página escolhida, começou a meditar enquanto sublimada luz lhe aurelava a fronte. Então, às vezes a gente tem uma certa ansiedade para que a pessoa comece a ler logo, quando ela abre a página do livro para ver qual que é a lição do dia, e aí a gente percebe aqui que não, que Aniceto abriu, que ele meditou, ele viu que passagem tinha caído de ensinamento, que provavelmente ele se conectou com as esferas mais altas, pedindo para que ele fosse amparado nessa leitura e na interpretação da leitura também. Então, e o quanto de importante que é esse momento, que às vezes eu falo a gente, mas eu estou dando mais por mim, não sei o que passa no coração de vocês, mas às vezes a gente está numa preparação e você fica querendo que a pessoa leia logo e acaba não percebendo a grandeza que é esse momento, que quando a gente está numa preparação de uma tarefa, ou fazendo um evangelho, que a gente pede que a espiritualidade nos assista, é o momento que a gente tem que aproveitar para aproveitar esse ensinamento que vem do alto, através da intuição, né, através das percepções, da interpretação dessa pessoa que está fazendo essa leitura. Então, eu achei muito importante a gente frisar isso, sobre
a importância que é desse momento de uma leitura edificante. Aí André fala que houve um profundo silêncio, todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. E aí André começa a relatar o poder magnético do Evangelho, né, não só do Evangelho, do amor que Aniceto tinha, das palavras de amor que ele trazia, do efeito magnetizador nos bichos, né? Ele relata que os bichos se acalmaram, foram se aproximando, que toda a natureza envolvida naquele ambiente onde estava sendo ensinado a leitura do Evangelho, a natureza, ela comungou com aquela energia que estava pairando no momento. Se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompam, tá? Assim, o que eu percebi também que não era só um respeito com relação ao Aniceto, mas também com respeito que os trabalhadores levavam com relação ao Evangelho, às Escrituras. Era um respeito, assim, muito profundo. E vamos para a lição. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola dos Romanos. Aqui eu também acho interessante que isso é uma questão que eu trago no meu íntimo. Eu achei interessante porque eles estudam, eles estavam com a Bíblia comum, não sei que versão de Bíblia que era, mas não era nem a Bíblia católica, nem a Bíblia segundo o Espiritismo, mas era a Bíblia comum, com todas as epístolas de Paulo, com as passagens de João. Então, às vezes, como nós somos um grupo de trabalhadores espíritas, eu acho importante para a gente entender a necessidade de estudarmos todos os evangelhos, né? Lógico, não desmerecendo a obra de Kardec, que nos traz uma interpretação na visão espírita, com relação à revelação espírita, mas nós precisamos, não podemos nos limitar somente em estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos estudar todo o Evangelho. Afinal de contas, é a história que nos pertence também. Pode Rita, falar, Gil. O interessante dessa observação, né, é que para nós atualmente está bem mais simples, né? Você vê espíritos como o Emmanuel, ele comentou quase todas as passagens do Evangelho, né? Então, até um grupo lançou o Evangelho por Emmanuel, onde Emmanuel comenta várias passagens das epístolas, até mesmo dos textos dos evangelistas. Então, e com a visão e o poder de síntese deste espírito. Então, para nós, atualmente, assim, eu falo porque no passado deveria ser mais difícil para a gente ter esse acesso, né, os espíritas terem esse acesso. Mas hoje em dia a gente vê isso. E esse exemplo que o Emmanuel sempre deu, a lição associada a uma passagem do Evangelho, né? Quando ele associa todos os capítulos dos livros e muitas vezes das lições da noite, né? Lá no grupo espírita onde o Chico participava, é muito interessante a gente entender que o Emmanuel já estava e estudava e se aplicava no Evangelho. Nós aqui também precisamos fazer isso. Nós não, claro, a gente, como você falou, não se limitar à obra de Kardec, né? Não achar que ela é completa, mas a gente agregar o Evangelho também no nosso dia a dia, nos estudos das casas, né? Da casa espírita, nas tarefas espíritas. Pode falar, Gil. Agregando mais uma dica também de pesquisa sobre o assunto, o Douglas trouxe para a gente há uns anos atrás o estudo do EAD, que é o aprofundamento da FEB nessa área. Então, ele não é completo, não tem tudo, mas o que ele tem é de uma profundidade e muito interessante. E, assim, quando é uma fonte de pesquisa hoje para mim. Então, ele traz, assim, múltiplas visões daquelas passagens. Então, se alguém precisar também disso, tem os livros online, é só pesquisar, então é gratuito.
foi uma dica excelente que o Douglas trouxe há uns anos atrás. Então, é uma preciosidade. Nós temos até lá na cena os livros também. Exatamente, é verdade. Lá tem bastante coisa, tem bastante pesquisa bem interessante mesmo, de assuntos bem abrangentes. Mas voltando para a lição, e aí a passagem falava, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A gente percebe que é uma passagem bem pertinente para aquele momento, e isso acontece bastante quando a gente está com algum problema, a gente, não, vou abrir o evangelho, né? Vou pedir ajuda, e é sempre uma passagem bem pertinente, assim, para que a gente faça reflexão. E aí, dessa passagem, o Aniceto, ele faz lá uma explanação muito bonita, cheia de ensinamento, e eu separei algumas lições dentro da passagem, do que ele falou. A primeira lição que ele nos traz é que nós precisamos exercitar a gratidão a Deus pela fonte da vida, caso pela natureza, e principalmente por termos todos os dias a força eterna de renovação. Essa renovação que nós temos pode ser tanto a renovação celular, mas a força de renovação, de mudar, de crescermos, e essa renovação da natureza, do sol se pôr, da lua, e essa é uma força que, se a gente for observar, que ela é tão grandiosa, e isso foi a primeira lição que Aniceto nos trouxe. A segunda, ele fala da incompreensão dos homens na convivência com a natureza, e os excessos, o abuso e a opressão. Ela até fala, eu separei esse trechinho. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Essa passagem eu fiquei bem reflexiva, porque nós, quando eu fiz o estudo do Velho Testamento, com Haroldo, ele fala que Deus criou o homem para ser vamos dizer assim, para auxiliá-lo no progresso dessas criaturas que não são racionais e que vivem na Terra conosco, para que nós pudéssemos auxiliá-los, e não para que nós oprimíssemos, porque é isso que a humanidade faz. Ela escraviza os seres que não têm inteligência, nós oprimimos, e quando Aniceto traz essa parte que ele fala aqui da libertação dos seres escravizados na crosta, isso me lembrou um pouco a história que a gente sempre, que tem o espiritismo, não só o espiritismo, mas a humanidade vem falando bastante nisso, sobre a transição planetária. Quando a gente pensa em transição, nós pensamos normalmente no nosso crescimento, no nosso melhoramento moral, e também nós sabemos que precisamos auxiliar os nossos irmãos humanos que vivem agarrados ainda na Terra, mas já desencarnados, que vivem em sofrimento, porém nós esquecemos desses seres que são os animais, que a natureza, que também vivem um processo de escravização, que nós, seres humanos, impomos a eles. Então, eu acredito que a gente precisa refletir sobre isso, pensando na transição planetária, a maneira como nós convivemos, quais são os nossos excessos, porque o que ele fala aqui não é a questão do consumo, mas do abuso e do excesso, que, na verdade, é o problema que nós carregamos em tudo, né? O excesso. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? A lei da causa... Douglas?
Eu queria acrescentar só o seguinte, Rita. Pode falar. Esse ensinamento dado por Aniceto, na verdade, na minha compreensão, ele está dizendo o seguinte, quando ele se refere às forças naturais que continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas, e esclarece que isso porque o Senhor, né, tem esperança na libertação dos seres escravizados, esses seres escravizados. O que são esses seres escravizados? Todos os elementos da natureza que são, na verdade, digamos, desrespeitados por nós, que somos seres humanos, são espíritos embrionários, ou seja, são princípios inteligentes que estarão no caminho de se tornarem espíritos no futuro. Essa é a libertação que fará com que eles tenham a liberdade na glória do homem. Sim. Você abordou isso, mas eu acho que precisaria ficar claro isso. Na verdade, nós precisamos ter essa consciência. Se queremos viver numa era de regeneração, precisamos entender que tudo o que é obra divina tem um fim em si e que precisa ser respeitado como tal, né? Então, é claro que extrair esse entendimento da passagem da Carta aos Romanos é só um Aniceto mesmo que pode fazer, porque a gente não consegue chegar lá, né, com essa facilidade, né? Era isso aí. Obrigado. Ótimo, Douglas. Exatamente. Nossa, eu fiquei também pensando, gente, como é que ele conseguiu interpretar isso? Mas não é à toa que ele é um benfeitor, né? Com certeza. Aí a terceira é a lei da causa e efeito, que ele fala sobre a ilusão que nós vivemos por conta da vaidade, da nossa ganância, da exploração dos recursos. Eu acho que esse é o ponto, sem nada a oferecer, o tempo todo a espiritualidade bate nessa tecla, né? O quanto a gente explora as benfeitorias, os recursos que Deus nos concede e o pouco que a gente oferece em troca. E o débito com a natureza e a constatação de que somos também, que essa é uma parte que eu achei interessante, escravos dos nossos vícios. Então, os seres escravizados na crosta não são somente os animais, a natureza, e nós também somos escravos desses vícios que nós estamos arrastando aí há milênios e dos nossos exageros. A gente não consegue se libertar disso. E a quarta, que é a lei do amor, que é uma lei que ela impera, que ele quer deixar bem claro, que é amar os que sofrem e os que causam sofrimento, que é o mais difícil, porque normalmente a gente tem facilidade de amar os que sofrem. Agora, amar os que causam sofrimento, quando ele fala que é para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Então, assim, ele termina essa interpretação das passagens do Evangelho do Paulo, falando justamente que, apesar de nós ainda estarmos nesse momento de estar causando sofrimento aos nossos irmãos, que eles precisam, os trabalhadores, né, desencarnados, precisam olhar para nós com o espírito de tolerância e fraternidade, porque nós também, voltando lá, somos ainda escravos e estamos a caminho da libertação. Posso continuar, Ju? Quer falar? Eles são os lírios da esperança. Nós, né? Eles não, nós. Eles também. E aí ele Rita, antes de você falar sobre isso, que eu vi que você não ia ser, eu marquei logo um pouquinho. Ah, não, você vai falar sobre isso mesmo, então continua. Então, só um pedacinho. Depois, então. se você quiser acrescentar, você quer falar, Ivens? Sim, só um pedacinho atrás que você estava falando sobre a tolerância, a fraternidade, para a gente conseguir amar aqueles que fazem o mal. Eu acho assim, que um processo anterior, antes de amar, assim, para que facilita isso,
porque é uma das situações mais difíceis de amar aqueles que fazem uma maldade, é a questão da compreensão. Quando a gente começa a compreender as necessidades ao instante daquela pessoa, a gente diminui o julgamento. Eu acho que é um pré-estágio para conseguir desenvolver a afeição por essa pessoa, que também é uma prévia do amor. Essa afeição com compreensão é onde a gente vai chegando nesse ponto. Você vê que é um caminho, uma trajetória longa, né? E com vários processos aí. Mas a gente olhando se amar é tão difícil, é tão impossível, se a gente não vê como fazer isso. Quais as etapas prévias para isso, né? Até nesse livro mesmo, acho que foi até, não sei, acho que foi você mesmo que deu, que eles fizeram até um roteirinho, assim, eles fizeram não, você interpretou muito bem, de como chegar nesse processo de conseguir o estágio do amor, né? Você começa primeiro querer, compreendendo, se pondo no lugar da pessoa. Realmente não é um processo fácil, mas estamos aí justamente para aprender. É possível, né? Então, Aniceto concluiu falando: ajudemo-lo ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-nos a despertar a consciência divina para a vida eterna, ainda que rodeiem o campo da vaidade e das insolências, auxiliemos-nos ainda. Então, ele coloca também, se coloca como na mesma situação que os encarnados ontem. Então, ele sabe, eu acho que quando a gente passa pela essa experiência, tem essa vivência, realmente é mais fácil a gente conseguir compreender e auxiliar. E insiste nessa importância que mesmo no erro, que nós ainda nos mantemos, que a espiritualidade vai sempre nos amparar, iluminando os nossos pensamentos, com bons conselhos, com intuição, para que aos poucos nós consigamos sair dessa vaidade que nos atrasa, desse processo de escravatura, sei lá como é que fala, que ainda a gente, dessa dependência que nós temos, dessa necessidade de subjugar os seres que são menos inteligentes, sendo que o nosso papel seria justamente ao contrário, de auxiliar. E aí, pode falar, Ju. O interessante nessa passagem, né, que eu também destaquei, é esse entendimento de Aniceto, né, quando ele fala que a gente vai ouvir os clamores desses espíritos que estão perdidos, que estão mergulhados, né, que estão cegos por essa corrupção, por sentimentos que estão dentro deles, né? E aí ele fala, né, pedindo a luz do raciocínio humano, então que a gente consiga ter esse despertar, né, e eu acho que a gente está fazendo isso quando a gente se dedica aos estudos, que a gente se dedica a compreender o evangelho e tudo mais, mas esse aviso que ele deu eu achei muito importante, a gente não deve esquecer que a gente estava nessa mesma turma, né, acho que abraçado com esses mesmos espíritos, né, uma maneira de falar, ontem ainda, né, nós ainda estávamos na ignorância e um pouco de dedicação e auxílio da espiritualidade a gente começa a ter os primeiros passos rumo a essa luz, né, esse raciocínio. E aí, usando isso, né, sem esse esquecimento, usando essa ferramenta, auxiliar todos estes que estão cegos, que estão até mesmo com essa falta de compreensão. Então, se essas pessoas elas não têm essa compreensão, eu devo dar um exemplo de um Aniceto, de um Clarencio, e ter essa compreensão para com eles, mesmo que eles não tenham para comigo, né? Como no caso aqui, já andando sob a égide da luz do raciocínio, né? Exatamente, Ju.
E aí ele aborda um assunto do nada, na minha visão, no campo da química, que me fez ir para o YouTube para estudar um pouco, coisa que eu sempre fugi da minha vida, sobre o nitrogênio. Aí eu até coloquei aqui o que é o nitrogênio, que eu acredito que a maioria saiba, mas coloquei mais por mim mesma, porque eu sou uma leiga. É o gás presente em maior quantidade no ar. Essa substância é fundamental para a vida na Terra, pois faz parte da composição das proteínas, que são moléculas presentes em todos os organismos vivos. O nitrogênio é um gás que dificilmente se combina com outros elementos ou substâncias. Assim, ele entra e sai do nosso corpo durante a respiração, e também do corpo dos outros animais e plantas, sem alterações. Então, você vê que é um gás que ele não se corrompe, assim, né, com nenhum outro tipo de gás. Do mesmo jeito que a gente absorve, ele sai do mesmo jeito. Assim, os animais não conseguem obter o nitrogênio diretamente do ar. Somente algumas bactérias são capazes de utilizar diretamente o nitrogênio, transformando-as em sais que são absorvidas pelas plantas. Os animais obtêm o nitrogênio somente por meio dos alimentos. E aí, coloquei esse negocinho aí que eu achei interessante, que eu achei no Google, mas a história toda que eu interpretei, aí eu até peço a ajuda dos universitários, foi que ele quis dizer que Deus, e aí ele fala de como é a alimentação nos lugares, né, em nosso lar, em outras esferas, que eles absorvem, pelo que eu entendi, esse nitrogênio, como as plantas fazem no processo de fotossíntese. Absorvem como forma de alimento. E, pelo que eu entendi, que Aniceto explicou, na minha humilde interpretação, é que Deus não nos deu, até o presente momento, a capacidade de retermos ou de nos apropriarmos do nitrogênio, como já acontece com outros gases, como oxigênio e tal. Estou lendo a minha cola, tá? Porque eu escrevi aqui. E por quê? Eu acredito que isso é uma coisa proposital, porque ainda nós não temos alcance moral para nos apropriarmos desse tipo de substância e ter essa capacidade de alimentação vindo, né, do fluido, só desse tipo de alimentação. Isso dependeria da evolução do planeta e da nossa evolução como consequência. E também isso vai ser uma consequência da lei do progresso, que quando o nosso planeta tiver já atingido um progresso um pouco maior, eu acredito que nós utilizaremos desse nitrogênio como parte do processo de alimentação, como alguns espíritos já fazem em nosso lar, e outros só desse tipo de alimento nas esferas mais altas. Tudo bem aí, Du? Alguém quer complementar? Alguém quer complementar, ajudar o entendimento do nitrogênio? Por favor. Isso não, Ita. Eu vou comentar outra coisa. Não, eu também achei bem oportuno o que Aniceto falou sobre essa questão do alimento, né? A gente, estudando o livro Nosso Lar, quando o Lísias começa a explicar para André Luiz sobre como é que é a alimentação, até mesmo a Laura comentando sobre os problemas que eles tiveram com a questão da alimentação, que gerou até rebeliões em Nosso Lar, e eu acho que Aniceto usou isso como exemplo, dizendo assim, olha, se espíritos começaram a tirar energias do próprio ambiente, né, da própria atmosfera. Nem todos os espíritos têm essa capacidade, e a gente vê esse relato lá em Nosso Lar, muitos não tinham, né, mas aqueles espíritos que estavam ligados ao Ministério da União Divina, que não tinham tanta dificuldade, mas nem assim deixavam de ter. E eu acho que ele falou isso como exemplo para a gente usar, assim, como se fosse aqui também. Se a gente tivesse essa capacidade de poder absorver, a gente não precisaria desses excessos. Não estou dizendo que a matéria vai chegar a isso. Não, mas eu acho que ele estava falando
sobre um exemplo, né, que se a gente conseguisse fazer isso, a gente não ia partir para os excessos. Só que para a gente conquistar isso é uma questão de caminhada e escala evolutiva, né? Isso mesmo, Ju. Muito bom. Mais alguém quer complementar? Ô, Ri, Oi, Carla, eu pode falar? posso falar? Claro. É assim, é que você está falando sobre isso e eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo da espiritualidade esses dias. A maioria de vocês sabem de quem eu vou falar, mas não preciso citar nome. Enfim, quando nós nos encontramos e conversamos e nós demos as mãos, eu senti assim um calor diferente que ele irradiava e eu comentei isso. E ele estava explicando, só que eu não me lembro mais direito, mas ele falou muito a respeito dessa questão mesmo da química, das energias, né? Dessas situações aí. A respeito do que a gente tem em relação à energia química mesmo, sabe? Do encarnado ser de uma forma e do corpo perispiritual ser de outra, e que quando um entra em contato com o outro dá essa sensação diferente. E aí ele estava me explicando tudo, só que infelizmente eu não lembro mais de muita coisa, mas eu achei muito interessante assim que a sensação que eu pelo menos acabei registrando foi de uma diferença de temperatura bem diferente da nossa, sabe? E ele explicou mesmo que tudo tem relação a essa questão que você estava explicando agora. Era Bacana, isso. cara. É interessantíssimo isso, né? Porque a forma que a gente tem de colocar o nitrogênio no nosso corpo para ele poder fazer parte das nossas moléculas orgânicas é ingerindo com absorção intestinal, digestiva, né? E nós poderíamos ficar independente até das plantas, ou parcialmente independente, que ele chegou a falar até totalmente, né? Mas, ou seja, o mais comum, que a maioria fique independente, não todos, seria a questão da gente inalar o oxigênio e ter uma propriedade, uma célula na nossa corrente sanguínea de pegar esse nitrogênio e jogar na corrente sanguínea, e vai ter a mesma função, porque o nitrogênio do sistema digestivo chega na corrente sanguínea. Isso, a via de chegada seria pelo pulmão, que vai chegar também, assim como o oxigênio chega pelo pulmão, né? Ele seria exatamente como o oxigênio, que se gruda à hemoglobina e vai constituir as moléculas orgânicas. Você vê que não é uma coisa assim tão mirabolante, né, de se entender. Nós temos várias formas de receber os átomos na nossa corrente sanguínea. Então, é uma via bem viável, né? Mas como ele falou, precisa de uma evolução moral para isso, ou seja, a gente vai ter que alterar a estrutura celular ainda da nossa corrente sanguínea. Isso não... Agora a gente vai precisar menos das plantas, de agricultura, de desmatamento. A gente vai poder até ter um número muito maior de pessoas habitando o planeta. É uma coisa muito próspera imaginar isso, né? Essa independência alimentar. Verdade, Ivens. E assim, que eu até coloquei aqui, que a proposta, pelo menos para o momento, que Deus trouxe para nós, é justamente, neste momento, nós precisamos dessa codependência, sabe? Depender um dos outros para trabalharmos a fraternidade. Quando a gente lembra que precisa das plantas para o processo de fotossíntese, que a gente precisa dos animais, que a gente precisa da natureza, aí a gente começa, de uma forma, a querer viver em harmonia e respeitar. Então, eu acho que nessa fase atual que nós vivemos, esse é um processo que Deus nos deixou assim justamente para exercitarmos a fraternidade entre todos os seres da criação.
Alguém quer falar? Estou escutando o microfone aberto. Não? Tá, então vou continuar. E aí ele encerra essa história do nitrogênio falando com a lei do progresso, que é: se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito de nós nos dá, se muito nos dá ao Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes de grandes conquistas do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Então, aqui ele deixa claro que a gente discutiu agora, que precisa mesmo fazer o nosso esforço no progresso, nessa construção da felicidade, para que atinjamos, né, essa felicidade, esse caráter absoluto na alimentação, só dependendo das forças da atmosfera. E aí ele finaliza falando que o homem, ainda por conta da busca do nitrogênio, está ofendendo e sendo ofendido, continua escravizando e sendo escravizado, e pede que os trabalhadores continuem no processo de esclarecimento aos homens. Reflete sobre as belezas que será o planeta quando alcançar a compreensão da necessidade em viver em harmonia com todos os seres da criação, e aconselha a todos a não condenar, e sim auxiliar sempre. Isso a gente precisa levar para a nossa vida, foi o que o Ivens falou, né? Se quando a gente não condena, compreende, a gente consegue auxiliar. Acho que eu terminei esse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Vou passar para o 43, que é antes da reunião, que é um capítulo muito interessante. Então, André, Vicente e Aniceto retornam para a residência da Dona Isabel, em meio aos preparativos para as reuniões espirituais. Lembrando daquela residência lá que nós estudamos, acho que umas 3 semanas atrás. André observa que o salão estava repleto de trabalhadores espirituais em movimento, e ele observa com estranheza as operações diferentes que esses trabalhadores estavam fazendo e questiona Aniceto. Então eles chegam lá, os trabalhadores espirituais já estão assim em atividade. E ele começa a questionar Aniceto porque eles se dividiam em faixas fluídicas. Cada trabalhador ou cada grupo de trabalhador em faixas fluídicas fazendo doações de uma maneira diferente, e ele foi questionar Aniceto que ele nunca tinha visto isso. E Aniceto explica que a realização dos trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples, e reforça a necessidade de encontrar nos encarnados o verdadeiro comprometimento com a tarefa, que quando isso acontece, a espiritualidade não economiza nos recursos para a sessão. Porém, aos que ainda estão invigilantes nesse terreno, normalmente acabam sendo auxiliados por espíritos menos sérios por questões de afinidades. Antes de eu abordar aqui, acho que eu tinha colocado, esses trabalhadores, eles estavam fazendo vamos dizer, como é que fala? Uma contenção de proteção para a tarefa na casa da Dona Isabel. Então, eles faziam faixas diferentes de contenção, com doações de magnetismo, e essas faixas eram conforme a necessidade dos assistidos que iriam ser socorridos naquela casa de oração. E isso é muito importante para a gente, principalmente, essa passagem que ele fala do comprometimento com a tarefa. A gente não precisa ter medo e nem dúvida quando a gente está trabalhando na tarefa do Cristo, mesmo que estejamos em poucas pessoas, mas se nós estamos de coração comprometido, a gente pode ter certeza que a espiritualidade vai nos auxiliar. E também da mesma forma, como ele mostra aqui, se a gente estiver pensando nos boletos, nos problemas que nós deixamos de fazer, a gente pode cair nessa questão de afinidade e ser auxiliado por espíritos
que não são maus, mas querem tirar proveito da situação. E aí ele pode falar. Aqui nessa parte bem interessante que ele comentou, né? Ele fala assim, ó, quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, o que seriam essas semelhantes, né? Ele coloca ali em cima. Entregues ao serviço com devotamento, bom ânimo, isentos de preocupação, experiências, aquilo que você falou. Com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, né? Porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Então, aquilo que você comentou é a questão de afinidade. Se a gente não ter essas características em uma reunião mediúnica, em uma reunião de uma casa espírita, ou até mesmo no evangelho no lar da nossa casa, quem vai estar habitando, quem vai estar em sintonia são esses espíritos que não se renovaram também, né? Sim. Porque é uma questão de afinidade, de corrente mental. Sim. Obrigado. Imagina. E até voltando um pouquinho nas zonas lá, que as zonas de limitações que a espiritualidade estava fazendo, também nos assegura que quando a tarefa ela é uma tarefa séria, existe também uma limitação imposta pelo amparo espiritual para a interferência desses espíritos. Então a gente pode ficar seguro em trabalhar que as interferências, quando a atividade é séria, elas são limitadas também, para que não cause nenhum tipo de transtorno, tanto para o médium, como para a casa espírita, ou para o ambiente onde ele está trabalhando. E aí ele reforça, onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual da ordem superior. E a André nos chama a atenção na divisão através, eu achei que eu não tinha colocado, desculpa, das faixas magnéticas, trabalhadores, e aí eu já falei sobre isso. E a André fala, observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil, não se impressione, André, em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala, e o benfeitor mostra a importância de saturar o ambiente com os valores positivos que partem da vontade, entre outras providências diversas, como segurança para uma boa aceitação das lições do Evangelho. Então, essa magnetização não era também só uma magnetização de segurança, de conforto, mas também uma parte dos trabalhadores magnetizavam o ar com fluidos de aceitação, vamos dizer assim, para que esses espíritos desencarnados que fossem chegando, eles se sentissem com o coração aberto para receber essas lições do Evangelho com maior tranquilidade. E aí André continua, enquanto as atividades da preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes, usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Gente, essa parte eu confesso que eu achei engraçado, assim, porque, deixa eu explicar melhor. A gente percebe que a tarefa do plano espiritual já começa muito antes do que a tarefa no plano físico. Então, a preparação que o plano espiritual está fazendo para a tarefa, ela foi feita com muito antecedência, e a Isabel e a dona Joaninha ainda estavam varrendo o salão, estavam colocando flores, não estavam ainda, vamos dizer assim, naquela preparação todas que nós fazemos, não, vamos fazer a preparação da casa, porque a espiritualidade está esperando que nós façamos. Eu estou falando para mim mesma, tá? Eu fiquei assim, a espiritualidade já preparou o ambiente. A preparação, na verdade, é para os encarnados, que estão cheios de problemas do dia a dia que nós temos por ser encarnado. Então, nós precisamos daquele momento para nos conectarmos, para deixar os nossos problemas um pouquinho que seja de lado e alcançarmos uma vibração um pouco melhor para a tarefa. Mas a preparação da tarefa do plano espiritual
A gente percebe nesse capítulo que, inclusive, o trabalho no plano espiritual começa antes do trabalho no plano terrestre. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Os trabalhos na espiritualidade, aí eu coloquei aí, começam antes. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito lhes modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios aos esforços autoeducativos, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender o egoísmo habitual. Gente, isso é muito sério. André aqui toca na ferida, que a dona Irene sempre também toca, e a gente às vezes dá uma de migué, que é a história do autoconhecimento, que muitos de nós vamos para a tarefa sem a preocupação dessa autoeducação interna. Nós vamos com a preocupação de atender o nosso egoísmo habitual, que é, não, eu vou por conta, a brincadeirinha que a gente faz de bônus horas, não, porque eu sou o mais socorrido, e a gente fica lá e a gente acaba esquecendo, ou fingindo que esquece, de que nós precisamos fazer o esforço do aprimoramento pessoal. Que o trabalho que nós fazemos na casa justamente serve para nos despertar da necessidade que todos nós temos de aprimoramento. Então, o que mais me deixou assustada é que ele fala que nós temos uma vaga ideia, e a gente acha que sabe muito, né? Então, estamos ainda na ilusão, achamos que sabemos demais, mas sabemos muito pouco, inclusive sobre nós mesmos. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então, André, ele não tem nem vocabulário terreno, vamos dizer assim, para nos trazer as coisas que acontecem conosco e com os nossos irmãos após o desencarne. Então, André descreve a aparência dos irmãos sofredores e Aniceto esclarece que lá só se encontram espíritos abatidos e amargurados, mas que desejam a renovação sem saber como iniciar, e fala que cada agrupamento tem seus fins. Isso a gente já tinha uma vaga ideia, que lá no caso da dona Isabel, que era uma casa pequena, uma casa familiar, era uma casa que só atendia os sofredores, mas que já estavam nessa condição, que já sabiam da necessidade de renovação, só não tinham forças para começar esse processo. Então, nós sabemos que cada casa trabalha realmente com a afinidade da tarefa que lhe é apontada. E aí a Aniceto esclarece que a maioria das entidades ali presentes ainda não tinham a consciência do desencarne, que estão prisioneiros das ideias enfermiças. Então, eram espíritos que haviam desencarnado, que não tinham noção que estavam em desencarne, e que ainda estavam cristalizados nas ideias enfermiças, ou dos problemas que traziam na encarnação, os problemas do dia a dia. E aí ele fala, às vezes, no fundo, são boas almas dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento, e que se recolham, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, são os vícios de convivência que nós temos, né? Vícios de postura, de comportamento. Esse era o agrupamento de espíritos que estavam sendo socorridos naquela tarefa. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou:
demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal das nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Isso é um ponto bem importante, né? Nós ficamos o tempo todo fugindo dos sacrifícios, porque quando a gente olha essa palavra sacrifício, dá até uma coisa, parece que a gente vai ter que carregar uma cruz igual o Cristo fez, e não é esse sacrifício que ele nos pede. Ele nos pede a renúncia das nossas má tendências, ele nos pede que nós saímos dessa concha do individualismo que o Aniceto fala, que nós precisamos ter essa visão de universalidade lista, que tanto ele nos clama para que nós tenhamos, né? E hoje eu estava escutando um podcast do Haroldo, e aí ele estava falando sobre a reencarnação. E eu achei bem interessante um ponto que ele tocou, que todos nós viemos para a Terra com um projeto pessoal para crescimento, e para resolver algumas questões que nós trazemos de milênios aí. E que nós temos uma tendência de, o tempo todo, fugirmos desse processo de renovação que a reencarnação exige. E que isso faz com que nós entremos num processo de culpa. Então, ele falou assim, toda vez que você está sentindo uma culpa, e você não sabe de onde vem essa culpa, provavelmente você está fugindo bastante da sua programação, da programação que você combinou com a espiritualidade, com a equipe que te ampara. Então, nós temos essa tendência de fugir dos nossos compromissos. Eu vou falar, principalmente, vou falar sobre a minha pessoa, não posso falar sobre mais ninguém. Toda vez que o calo aperta, eu tento achar uma desculpa de tempo, coloco as crianças, coloco os meus compromissos de esposa, meus compromissos com... eu invento qualquer compromisso e já arrumo uma desculpa para fugir dos compromissos que eu sei que eu assumi. Porque se a gente for observar o nosso íntimo, a gente sabe o que a gente necessita, o que a gente precisa renovar. A gente sabe que a gente precisa sair desse processo dessas criações inferiores que nós trazemos. Mas é muito mais fácil ficar nessa zona de conforto do que ter que renunciar e passar por todo esse sacrifício que é justamente de renovação que ele nos pede. É isso, eu termino o capítulo, né, falando que eles foram para os trabalhos, que já estava ativo no plano espiritual, mas que a casa espírita ainda estava apenas começando a receber os trabalhadores encarnados. E ainda nós temos 4 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu? Óbvio, né? Gente, eu gostei muito dessa última parte que o Aniceto fala assim, ó. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Né? Então, o Aniceto ele coloca como se esse esforço dos encarnados que estavam lá e a prece em conjunto, isso sim, ele vai dar as balizas da assistência. Então, eu não pude parar de pensar nesse nosso momento
atual, né? Nós estamos afastados das casas espíritas por um excelente motivo, a gente continua assim para preservarmos uns aos outros, e a gente está unido em oração, principalmente. Claro que a gente não está unido nesse esforço de estar na casa espírita, mas o esforço que a gente está fazendo nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos compromissos em estarmos ligados à espiritualidade, mesmo que virtualmente, isso aqui me encheu muito de alegria, de ânimo, que a gente está no caminho certo. Né? A espiritualidade continua utilizando esses obreiros do Cristo, esses obreiros da Seara, para auxiliar, para ajudar os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Eu achei interessante também uma coisa que a Aniceto falou aí, a questão da necessidade de termos que estar estudando e aprofundando espiritualmente. A espiritualização é a gente encontrar a razão, o motivo de existirmos, qual é a causa de estarmos vivos e continuaremos vivos, né? Então, quando isso não acontece e acaba tendo uma manifestação física no corpo de uma doença, então as pessoas tendem, eu, né, também me incluo, tendo a ficar preocupado com a manifestação da doença, de ficar focado às vezes cultivando aqueles sintomas, aquela doença, e ficar observando e vivenciando e sentindo aqueles sintomas, e o foco passa a ser ali, né? Cada manifestação, cada sintoma, tudo. E aí onde ele falou que a principal observação é a causa dessas manifestações, e a gente sair um pouco desse foco. E aí, quando desencarna, a tendência é continuar adorando e cultivando os sintomas da doença. A gente não consegue sair dessa questão. Só que, quando a gente está encarnado, tem um monte de situações que nos tiram um pouco desse foco, que é as nossas atividades diárias, os nossos compromissos materiais. Então, isso rouba a nossa atenção. Tem muitas situações assim aqui que nos tiram um pouco desse foco. Isso acaba sendo bem útil. Já o desencarnado já não tem tanto isso. Então ele consegue ficar com aquele monodeísmo, com aquele conjunto de sintomas na mente dele 24 horas, né? É onde a situação fica um pouco pior e fica mais evidente o monodeísmo, que aqui ele fica meio camuflado. Então, a encarnação, ela tem essa vantagem também de diluir um pouco as coisas. E lá, não, a gente já fica puramente dentro das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, e então fica tudo muito mais claro e, às vezes, mais difícil de sair. Foi uma interpretação que eu tive, né? Essa parte do Aniceto. Foi ótimo, complementa bastante. Você tem razão. E às vezes até a gente aqui fica nessa viciação de remediar os problemas do corpo físico, e ao invés de buscar o que nos está levando a ficar doentes. Mas é isso, gente. Terminamos. Espero que tenha sido esclarecedor.